Olá, boa tarde a toda a comunidade 247, quinta-feira, 8 de junho, 2 horas, e começa aqui a nossa entrevista mensal com o professor Alisson Mascaro. Tudo bem, Alisson? Como é que você está? Querido Leonardo, boa tarde, tudo bem? Espero que com você também. Que alegria voltar a vê-lo e ver a todas e todos que acompanham a TV 247. É isso aí, no momento aí importante da nossa história. Alisson, deixa eu só saudar aqui rapidamente os nossos assinantes que estão chegando. A Gláucia UF Moreno, Cláudia Guimarães, Genira, Gláucia Silva, Fátima, João Carlos. Ó, hoje está um dia bom de assinaturas aqui. Ó. Manuel Maria, Sade Jurídico, Elke Aderson, né? Clóvis e Lorena Pires. Quando a gente marcou, eu não sabia que era feriado, então peço desculpas para você. Que é isso, A nem eu gente trabalha sabia, todos os mas é dias, até né? melhor. A gente tira o dia só para isso. Coisa Que boa. bom, que bom. É isso aí. Glauco, que ótimo que começou. Alisson, a gente combinou como tema essa questão da agonia da Lava Jato, né? E esse questionamento: o fim da Lava Jato é o fim do lavajatismo ou não? A gente está vivendo, na verdade, um momento muito rico da nossa história, né? Uma espécie de bumerangue, né? O Deltan Dallagnol caçado, Sérgio Moro sendo vaiado em aeroporto. O que aconteceu para o vento virar de uma maneira tão radical no Brasil? Qual é a leitura que você faz desse fenômeno? Quando o judiciário foi decisivo, né? No golpe de Estado que a gente teve em 2016 no Brasil. Querido Leonardo, eu penso que estes acontecimentos dos dias de agora mesmo, enfim, de uma semana para cá, que reavivaram o problema da dita Operação Lava Jato, eles revelam de fato que esta operação ela chegou no seu estertor, ela chegou no seu limite, já havia chegado há muito tempo, a Vaza Jato já havia bloqueado o aspecto central das implicações da Lava Jato. No entanto, eu diria que agora nós estamos vendo uma espécie de volta do bumerangue para poder investigar aquelas que eram as circunstâncias pelas quais este conjunto de profissionais do direito, tanto na magistratura quanto no Ministério Público, o engendramento dessa gente para estes atos nocivos à pátria e de, efetivamente, grande contundência para a destruição do país. Pois bem, eu não penso que este movimento que hoje se faz em relação à Lava Jato nós devamos simplesmente comemorar e celebrar, porque é óbvio que a descoberta destas ilegalidades, a descoberta deste complexo, eu diria mesmo, em algumas das suas facetas criminoso, é óbvio que isto é relevante, é óbvio que isto é um ganho, inclusive, de luta, até mesmo eventualmente de aprendizado. No entanto, eu quero começar esta reflexão trazendo aqui à tona esta análise que nos faz compreender como é que um caso como este, com a gravidade que se apresenta, com inclusive depoimentos como este que o próprio 247 tomou pioneiramente na sexta-feira, como é que com tudo isto nós ainda temos uma espécie de engendramento político, institucional, do poder judiciário e dos meios de comunicação de massa, engendramento pelo qual o desgaste da Operação Lava Jato e dos seus agentes é muito menor do que aquela que é a realidade material das suas ações. Então, eu quero começar a minha reflexão dizendo, para qualquer coisa que seja uma luta progressista em favor do povo, para qualquer posição de avanço social, a contundência da repressão é tamanha, enfim, prende-se, arrebenta-se, como se dizia na ditadura, e toda esta constelação de horrores, as pessoas tomam isso de modo plácido, deixam com que o outro lado exponha suas ilações, e, portanto, Sérgio Moro, Dallagnol, passam, às vezes, até por coitados. Então, observemos nós como a nossa máquina não está ganhando este caso da
Lava Jato, depois Vaza Jato e agora as demais revelações. Nós estamos, na verdade, agindo como uma espécie de movimento residual, uma inércia do movimento, mas nós não estamos efetivamente ganhando posição política e institucional a partir daí. De tal modo que já era para 2 anos atrás, com a Vaza Jato, termos passado a limpo esse momento da história. E, no entanto, passou-se só um pouquinho a limpo, de tal modo que Dallagnol se tornou deputado, Moro se tornou senador. Então, é preciso que nós tenhamos, neste momento, para o caso que acontece aqui às nossas vistas, uma energia extraordinária, porque daqui a pouco esta gente dá a volta por cima, porque todo o sistema ampara essa gente, e daqui a pouco isto passa a ser um movimento do passado, uma espécie de ruído do passado. Atucho que você, 247, e tanta gente na nossa mídia, Luiz Nassif ontem, e tanta gente engajada nesse movimento estão fazendo, isso é fundamental, porque este é um caso central para podermos desatar um pouco estes nós que amarram o nosso país. Alisson, interessante você colocar dessa maneira, porque isso baixa um pouco também o nosso entusiasmo, né? A gente fica, às vezes, muito eufórico, não diria eufórico, mas na expectativa de que a justiça finalmente ocorra. Mas, pelo que você fala, ainda existe, então, uma blindagem do sistema em relação a esses personagens, mesmo quando você olha, por exemplo, que o Deltan Dallagnol foi cassado, que o Moro pode vir a ser cassado também. Como é que você vê essa questão? E houve uma correição, né, no TRF4 que pode ter consequências. Para quem tem um mar de atos absurdos, ilícitos, alguns deles, eu diria parajurídicos, boa parte deles, eu vou aqui falar como jurista, não darei de bandeja que tudo é crime, mas vou dizer, eu diria, parajudicidade, que esta leitura, parajuridicidade, que essa leitura muito peculiar do que se passou com metade ou mais dos fatos transcorridos na Lava Jato, para quem fez tudo isso aqui de horror, a sua única punição até agora ter perdido o mandato e não por causa diretamente da Lava Jato, saiu barato. Então, o que estou dizendo é que, eventualmente, nós já estamos vendo aqui alguma coisa da volta do bumerangue. Só que esse bumerangue matou o país, destruiu o país com tal velocidade, e a volta do bumerangue é suave. Não toma essa gente exatamente na medida de face do seu horror, do seu impacto em relação ao país, de todas as tragédias que engendraram. Toma parcialmente. Então, para mim, mesmo que Sérgio Moro perca o mandato, e ainda assim ele se mantenha como paladino moral para os fascistas, os reacionários, essa classe média e a classe rica, que se empolgam muito com esta dimensão dos agentes que, por conta do seu conhecimento técnico, lidam com o direito e a sociedade. Para mim, este é o problema decisivo. A imagem dele não está efetivamente posta conforme aquilo que ele fez. A imagem ainda está mantida. Então se diz assim, olha, o caso aqui, especificamente do mandato, este sim pode se perder, mas não se pode perder a marcha contra a corrupção. Se nós observarmos os discursos de Dallagnol, que são tristes, enfim, sempre foram horríveis, mas estes pós-decisão do TSE, esses discursos não perderam a empáfia, porque é uma estratégia dessa gente, é não perder a empáfia. Este senador atual, ex-ministro de Bolsonaro e ex-juiz, com todas as tragédias que isto representa, Sérgio Moro, este cidadão ainda fala conforme uma aparência da UDN, que ele da velha tradição moralista, enfim, da velha tradição de que é preciso respeitar as instituições, e isso é um absurdo. Mas, na verdade, querido Atush, e queridas e queridos que me acompanham, observemos nós como existe um ponto do qual, se nós passarmos e não avançarmos, as coisas regressam à sua situação original. Quando foram descobertos os áudios que incriminavam Aécio Neves,
ao tempo em que Michel Temer era presidente da República. Isto destroçou, esfacelou a imagem pública deste que era o líder da direita brasileira. E era um homem dito da moral, do combate à corrupção. Era o príncipe, né? Ele era uma espécie de príncipe da política brasileira. Isso. Era um homem que se pôs contra Dilma, enfim, o campeão da direita. Pois bem, naquele momento, era a situação decisiva para avançarmos a estrada, para entendermos os efetivos mecanismos da corrupção entranhados na economia brasileira e no Estado brasileiro. Eventualmente, por ali, havia um plexo fundamental para desvendarmos todo esse caminho. Pois bem, foi um ganho parcial, a esquerda da internet ficou feliz, todo mundo comemorou, tá vendo? Vocês que falavam contra a corrupção, vocês são corruptos, então houve, eu diria, um gozo catártico imediato. Passa-se o tempo, Aécio Neves não mais é senador, mas é deputado. E, em algum momento, ele aparece para a imprensa, aparece para a Câmara dos Deputados, se tornou, inclusive, o responsável pela Comissão de Assuntos Internacionais, começa a falar novamente como estadista e está aí. Portanto, o custo de tudo isto foi absorvido pelo sistema. Não houve aqui um avanço efetivo nessas questões. Me parece que o caso Moro e Dallagnol tenderá a ter o mesmo resultado do caso Aécio Neves. Então, há um choque que quebra a imagem do grande paladino da corrupção. Isso, o Aécio Neves não volta mais a essa circunstância, mas não paga por tudo aquilo que fez. Paga parcialmente, paga alguma coisa. Só que, no entanto, essa gente volta. Então, eu diria que, eventualmente, se Dallagnol, daqui a alguns anos, retoma as condições de capacidade eleitoral para ser votado, para falar nos termos do direito eleitoral, se ele retoma isso, ele terá votos ainda, e muita gente entusiasmada. Sérgio Moro também. É o momento, então, de avançarmos nesse sentido. Ele pode estar se preparando, exatamente, quer dizer, e uma pessoa colocou, ele vai tentar se vender lá na frente como Messias. Professor Mauro Fernandes chegou como assinante. Hussein, a organização criminosa Lava Jato, transnacional, especializada em corrupção, extorsão, tortura, corrupção de agentes públicos e lavagem de dinheiro. E aqui, Alisson, quero chegar num ponto, né? Porque, obviamente, a gente está tendo uma reação do sistema a esse estado de exceção que foi a Lava Jato, né? E a gente tem, por exemplo, ações do Supremo Tribunal Federal, correição no TRF4, e que tenta, de alguma maneira, criar a imagem de que o Poder Judiciário teria sido enganado por essa gangue de Curitiba, quando, na verdade, todos foram meio cúmplices, né? Todo mundo sabia. Ou você acha que pode ter havido alguma ilusão lá atrás, quando a Lava Jato ganhou poderes excepcionais? Eu não trabalho com esta análise separando uma espécie de engano de pessoas cândidas, como diria o Voltaire, pessoas que abrem aí a sua leitura de mundo sempre achando que tudo vai ser ótimo, excelente, tudo para melhorar. Eu não acho que existam pessoas cândidas de um lado e do outro lado pessoas maléficas e a separação dos dois seja muito grande. Muito pelo contrário, o meu problema principal, querido Leonardo, queridas e queridos, é o fato de que a constituição do entendimento de mundo das pessoas não faz essa distância ser enorme, aproxima as duas coisas. Então, a distância entre grandes strikes para a destruição dos outros, dos pobres, da classe trabalhadora, da esquerda, dos lutadores e lutadoras, do socialismo, o combate a tudo que for efetivamente positivo, esta intenção deliberada e, ao mesmo tempo, a cândida visão de mundo, a distância é quase nada. Porque, efetivamente, eu vou dizer algo aqui agora, mais chocante a todas e todos. A lógica de boa parte do Poder Judiciário é essa, não porque eles se sintam malvados fazendo isso, mas porque eles se sentem exatamente fazendo aquilo que deve ser feito, a natureza das coisas do mundo. Então, uns julgam, e a maioria é julgada, na cabeça desse núcleo de juristas que julgam, não vou dizer todos, eu vou situar
tanta gente. Eu tenho alunos, juízes maravilhosos, eu tenho gente no meu entorno maravilhosa, sei reconhecer a exceção. Vou falar da regra. Então, já estou aqui excetuando alguém que esteja nos acompanhando, querido Leonardo, e diga assim, meu tio é juiz, então o Alisson pôs o meu tio na vala comum. Então, tire seu tio, mas algumas pessoas. Ressalvadas as exceções, a regra é o Poder Judiciário, como ele se constitui, ele tem uma forma de entendimento de mundo na qual aquele que é o magistrado ou aquela que é a magistrada, eles creem efetivamente na sua superioridade em relação aos demais. Eles julgam, eles olham para o mundo e eles têm a tábua da salvação do mundo. Eles passaram num concurso. Então, daí vem esse absurdo tamanho que há anos eu venho dele me ocupando, nas minhas reflexões, nos meus livros. Eu tenho uma cátedra na OAB, na Escola Superior de Advocacia da ESA, ESA de São Paulo, cátedra de 2 anos, na qual eu fui investigar e refletir a respeito do porquê que o mundo jurídico, cátedra de educação jurídica, educação advocatícia, por que o mundo jurídico pensa como tal. Recomendo, inclusive, que se forem lá no meu canal de YouTube, tem por lá todos os vídeos das minhas aulas da cátedra. O que eu quero dizer é o seguinte, de alguma maneira, o que nós temos é um judiciário que, para ser levado à competência judicante, essa gente passa em concurso no qual o que se quer dessa pessoa é um adestramento técnico tão primitivo e tão, eu diria, rigoroso naquilo que é a limitação do conhecimento, que essa gente passa a não saber mais nada do mundo, não tem uma totalidade social, não tem uma totalidade de valores, então sabe profundamente algum rodapé da técnica, de tal modo que a pessoa destrói o Brasil em sentenças nas quais faz malabarismo de competência jurídica, o mais absurdo para fazer com que a 13ª Vara da Justiça Federal de Curitiba fosse vara universal do Brasil, e isso o TRF confirma, e isso eventualmente a STJ confirma, e até a STF em algum momento confirmou lá no passado, e tudo isso a pessoa não sabe dizer cônjuge, fala conge. Então alguém dirá, como pode alguém passar num concurso com tamanha carência cultural como tal? Porque é exatamente isto. Este refinamento cultural, eu lembrei outro dia que este senhor Moro um dia disse Edith Piaf, enfim, seria uma espécie de uma Edith criança, né? Enfim, é uma Piaf lá do Paraná. Pois bem, essa pessoa que não tem, eu diria, refinamento cultural qualquer, veste-se como um jeca e parece que está em Miami. De fato, a conexão só pode ser de onde ele veio para Miami. Enfim, não passa por outros ambientes. A grande questão é, a burguesia e o capital do mundo querem mais do que isso? É porque agora vem a pior tragédia, querido Leonardo. A burguesia quer outra coisa diferente dessa. A burguesia, por um acaso, do Brasil e dos Estados Unidos, ela quer ouvir Edith Piaf ou ouvir as cantoras do existencialismo? Não querem. Querem ouvir também coisas do nível deste magistrado, ex-magistrado. Então, estou dizendo que o acoplamento é perfeito, de tal modo que ele não tem cultura nenhuma. Os ricos do Paraná, do Brasil, dos Estados Unidos também não têm cultura nenhuma. Quando encontra o poder estatal, lá do Poder Judiciário, com o poder do dinheiro, um olha para o outro e diz, bom, você não deve nada para mim, nem eu a você. Tudo que você tem, eu também tenho, meu estoque de cultura é igual ao seu, e nós mandamos no mundo. Nós operamos o mundo desse modo. E mais, porque agora vem o pior, Deus escolheu a nós, porque nós somos juízes. Eu passei num concurso graças a Deus. Dallagnol fala isso explicitamente. Sérgio Moro provavelmente pensa isso implicitamente. Mas no caso de Dallagnol é explícito. Deus escolheu Dallagnol para acusar e Deus escolheu Moro para julgar. Então, se Deus está do lado dessa gente, se o poder está do lado dessa gente, a caneta do Poder Judiciário está do seu lado e o dinheiro está do seu lado, esta gente está com certeza fazendo aquilo que é o certo. Portanto, Leonardo, agora vem o pior. Não é que esta gente esteja vendo os fatos de agora e esteja dizendo assim, puxa vida, nos pegaram, olha que coisa absurda. Sabe o que é pior? Esta gente fez tudo isso e ainda crê que está certa e errado está quem está denunciando, errado está a pessoa que está denunciando o que eles fizeram. Então, não perderam a empáfia, mas não só a empáfia, creem ainda no que fizeram. Eles certamente vão ter essa narrativa de que o sistema se rearticulou para, na verdade, afastar os que seriam os
heróis aí do combate à corrupção. A Thelma Guelpa mandando um abraço, dizendo que ficou encantada com sua palestra no galpão do MST, né? Ô, Léo, querido, deixa eu dar um abraço para a Thelma. A Thelma esteve por lá, querida Thelma, com um punhado de gente também que acompanha a TV 247, lá no galpão do MST. E nessas semanas que eu estou fazendo uma série de viagens pelo Brasil, eu fiquei tão emocionado, Leonardo, por ver tanta gente no Brasil que acompanha nós dois aqui nessa entrevista mensal, e as pessoas vindo me abraçar, pessoas muito queridas, enfim. E a Thelma foi um exemplo disso. Lá no galpão do MST, eu dei autógrafo da 12h30, minha palestra foi das 11h à 12h30. Comecei a sessão de autógrafos 12h30, o último autógrafo que eu dei foi até 7 da noite. Então, para vocês terem uma ideia, foram 6h30 de autógrafo. E a Thelma esteve por lá, tanta gente que acompanha a TV 247 por lá. Eu fiquei muito emocionado com isso, querido Leonardo. Que coisa boa, que coisa boa. Bom, o Hussein pergunta quando os policiais federais promotores da Lava Jato serão punidos. O Alisson falou sobre isso. Podem até ser punidos, mas mesmo que sejam, vão manter essa empáfia. Mas eu queria te perguntar sobre uma outra característica do Poder Judiciário, que eu acho que é bastante marcante também, que é uma tentativa de se acomodar com o poder, né? Mesmo que seja um poder conservador com esse complexo de superioridade, como você colocou, eles não têm também uma visão de que, olha, o vento virou, vamos ficar, quer dizer, vamos nos acomodar com o poder, não existe esse instinto de sobrevivência também? Sim, porque agora vem mais uma questão aqui, querido Leonardo, queridos, decisiva. Qual é? É verdade que o Estado tenha poder. Quem tem a caneta na mão pode mandar prender, pode investigar quem quiser, pode não investigar quem não quiser, e assim vai. Mas o poder efetivo em qualquer sociedade capitalista é da classe capitalista, é da burguesia. Então, vejamos nós. Se a classe burguesa do Brasil e dos Estados Unidos não quisesse a Operação Lava Jato, ela teria efeitos muito preliminares, muito, eu diria, incidentais, muito laterais. Este é um projeto da burguesia, efetivamente. E esse projeto foi azeitado por Sérgio Moro, Dallagnol, outros mais. De tal modo que existe aqui, eu quero inclusive propor a todas e todos que acompanhem essa diferença, porque eu penso que ela é fundamental, existe um traço aqui distintivo entre o destino de Dallagnol e Moro e o destino de Aécio Neves. Porque, efetivamente, Dallagnol e Moro são operadores jurídicos de uma lógica burguesa. Só que esta operação jurídica, se precisar ser descartada pela burguesia, ela será. É por isso que está acontecendo isso agora com a Operação Lava Jato. Parcialmente, ela está sendo destroçada. Ela só não é totalmente destroçada na parte dela que não é o poder da caneta estatal, é a parte dela que envolvia diretamente o poder econômico. Então, observemos nós, alguns meios de comunicação de massa, querido Leonardo, até agora sustentam a Lava Jato de modo olímpico. E provavelmente não é por manter a imagem imaculada do Sérgio Moro e do Dallagnol, é por interesse material, econômico, concreto, porque se destruir totalmente, isto invade a esfera do seu interesse econômico próprio, de algumas dessas empresas de comunicação de massa. Então, descartar o lado político, estatal, jurídico do poder é fácil. Sempre foi historicamente fácil. Tanto assim que Collor pode ser preso, tanto faz, que muita gente que foi campeã do interesse econômico da burguesia dentro do Estado, foi descartada logo em seguida, não fica um ser humano herói da burguesia se não é burguês. Guardem bem o que estou dizendo. Vocês que querem se vender para o capital, porque dizem assim, aí o capital nunca me destruirá, eu que serei traidor da classe trabalhadora, traidor das lutas sociais, porque é melhor eu me dar com o capital destrói vocês em 2 minutos. Ou vocês são o capital, e, portanto, são vocês que não se destroem, ou se vocês são vendilhões para o capital, vocês serão destruídos amanhã. No caso do Sérgio Moro e Dallagnol, é 50%. 50% do que eles fizeram por conta deles. Deles que eu digo, tinham a máquina na mão, engendraram estratégias, fizeram aquilo que eles disseram, de modo até bastante peculiar, colheita de provas, enfim, para não dizer coleta, falaram colheita, tudo bem. Enfim, há erros de português piores, erros
de português efetivamente, não só troca de palavras nesse caso, mas observemos nós, muito do que fizeram por conta. Não é que a FBI mandava ele fazer tal coisa, a burguesia mandava fazer tal coisa, mas metade era exatamente interesse comum. É por isso que eles não caem totalmente. Agora, querem ver? Aécio Neves fez alguma coisinha por conta própria, mas ele é um plexo da economia brasileira. Ele é um plexo das empresas que foram privatizadas na década de 90, e é bom lembrar que estas privatizações foram feitas pelo PSDB e começaram pelo setor mineral, agrícola, agromineral, e Minas Gerais é talvez o fulcro desta ambiência, Belgo-Mineira, Vale do Rio Doce, tantas outras empresas mais, de tal modo que a Aécio é muito, eu diria, conectado materialmente ao capital, ele não cai. Então é muito provável que Moro e Dallagnol caiam 50%, enquanto a Aécio não cai. Claro, a Aécio caiu alguma coisa, sempre algum respingo ficou, de senador passou para deputado, mas observe, não está preso. A dimensão aqui do outro lado é que eles, a Operação Lava Jato, 50% do poder deles era da caneta deles. Dessa parte eles caem. Se não incomoda o capital, podem ser destroçados. Ah, mas a gente cultivou a imagem deles. Houve uma senhora jornalista da Globo e um filho dessa senhora, também jornalista da Globo, que escreveram um livro. Queime um livro. Não dá nada. Se for só o problema do livro e da imagem da jornalista. Enfim, destroem qualquer coisa, tanto faz. Ah, mas a Folha de São Paulo, o Jânio de Freitas, no passado fez tal coisa. Já mandou o Jânio de Freitas embora. Então não tem nada a ver com isso. No que diz respeito ao capital, não cai. Por isso, a grande questão nossa e decisiva é aonde está a nossa mobilização de luta social contra o capital? Porque sem isto, a gente vai ver eternamente este circo acontecendo. O moralista depois cai da sua falsa moral. Toda pessoa moralista sempre tem algo oculto na sua condição de apoiar os outros. É o Savonarola, lá na Florença, do Renascimento, saiu acusando todo mundo, um dia puseram ele na fogueira, porque não dá para viver um mundo no qual todo mundo está errado, só a pessoa está certa. Desconfie muito dessa gente falso moralista, essa gente da moral, dos bons costumes, sempre tem maus costumes dentro desses bons costumes. Então, senhoras e senhores, eu estou dizendo que, efetivamente, nossa luta, a partir do momento que está acontecendo com a Lava Jato, é 50% nos próprios termos da Lava Jato, que vai acontecer com essas figuras, seus personagens, engendramentos jurídicos, que daí vem, é 50%. Caneta contra caneta. Só que 50% é a decisão da televisão que faz plim-plim, do jornal que apoiava a ditadura, mais não sei quem mais os grandes donos da economia do Brasil e dos Estados Unidos. Então volta ao zero. Nosso enfrentamento é contra essa gente, não só contra Moro e Dallagnol. Leonardo Godoy está dizendo que a entrevista já é uma tradição que dá o tom de vanguarda da esquerda. Eu ia passar para um outro tema, que seria o governo Lula nessa lógica do capital no comando, mas eu quero antes trazer essa pergunta do Glauco Santos. Ele fala: mestre Alisson, as jornadas de junho fazem 10 anos neste mês. O senhor avalia que o lavajatismo tenha sido gestado nas jornadas de junho? Querido Glauco, sim e não. Porque o lavajatismo não veio em 2013. O lavajatismo vem da forma de constituição do Poder Judiciário do Brasil. E isso é velho de muito e muito e muito. O que essa gente está fazendo aí, em outras circunstâncias, é o que muita gente faz no cotidiano do Brasil, só que com gente que não tem voz nem vez, com circunstâncias que nem saem em qualquer lugar da imprensa. Então, se fosse um caso especificamente de Curitiba, eu ficaria quieto. É de Curitiba, é a circunstância do lavajatismo, porque esse foi o strike mais horroroso da história recente do Brasil. Mas pequenos strikes cotidianos acontecem a todo momento. Então eu diria que a causa ideológica da Operação Lava Jato não remonta a 2013, remonta à própria Constituição do Estado, numa sociedade capitalista. Sempre opera assim. E não pensem que o judiciário de outros países é diferente. Acabou de sair faz um mês e meio, 2, o Leonardo talvez tenha visto, um sujeito, ministro da Suprema Corte dos Estados Unidos, hiper-reacionário, um sujeito de condição de extrema-direita, esse sujeito moralista, defensor da moral e dos bons costumes, contra a corrupção, era um comensal frequente de um dos grandes corruptos capitalistas dos Estados Unidos. Então, não é um problema de um judiciário específico, é
da sociedade que se estrutura sob a forma Estado. A querida Thelma falou aí, que esteve na minha conferência no Galpão do MST em São Paulo. Eu estava lá fazendo a conferência de comemoração dos 10 anos do meu livro Estado e Forma Política, da Boitempo Editorial, da nossa querida Ivana Jenkins, amiga comum do Leonardo e de mim. Pois bem, o Estado e Forma Política, eu insisto neste livro, a sociedade capitalista organiza o Estado como uma forma política do capital, e não é o Estado do Brasil, o Estado dos Estados Unidos, o Estado em qualquer sociedade capitalista. Então, Glauco, a pergunta: a causa disso é 2013? Não, metade da causa é a própria forma estatal e a forma da sociedade capitalista. Agora sim, 2013, eu diria que acendeu um pavio aqui para incendiar tudo isso? Sim, porque já havia gás, já havia combustível, já havia tudo pronto. Só faltava um pavio para tornar isso efetivamente incandescente ao nível máximo e queimar o país inteiro. Então, eu diria que 2013 deu um ensejo disso. O Brasil, efetivamente, conseguiu aqui, eu diria, fazer com que a classe burguesa retomasse o domínio total das rédeas ideológicas do Brasil. Aí sim, ser de direita não era mais uma vergonha, passou a ser bonito e inverteu-se totalmente esse jogo de tal modo que lutar pelo povo, pela transformação social, pela mudança social passou a ser vergonha e ser reacionário passou a ser orgulho. Então, 50%, eu diria, o imediato vem de 2013. Só que 50% imediato, que deu a base, é a estrutura da sociedade capitalista. Não, é interessante, né? Porque naquele momento as condições materiais da sociedade brasileira eram até melhores, né, do que aconteceu depois, mas mesmo assim é o que você colocou. Ali houve um pavio para que a burguesia retomasse o controle ideológico. E houve muito incentivo, né, dos aparelhos ideológicos aí da chamada classe dominante, todos instigando aqueles protestos de junho de 2013. Quando você olha aquele fenômeno, você acha que o Brasil aprendeu com o junho de 2013 ou aquilo pode acontecer de novo? Por exemplo, as massas ou as classes médias podem sair novamente às ruas movidas por discursos completamente idiotas. Acho, aliás, querido Leonardo, que continuam sendo movidas por esses discursos completamente idiotas. Eu, nesses dias que eu estou aí por uma turnê de norte a sul do Brasil, acabei de chegar da Bahia, e agora eu volto ao Paraná para a turma de Maringá, lá do norte do Paraná, norte pioneiro do Paraná. Então, todo mundo que for do Paraná esse mês, estou também por aí no norte do Paraná. Vou à terra do Sérgio, inclusive, fazer a conferência lá aos alunos da universidade. Então, o que eu estou percebendo é que, efetivamente, congelamos a clivagem ideológica do país. As classes médias e as classes capitalistas de direita, né, a classe capitalista inteira e a classe média por maioria, continuam totalmente blindadas. O povo continua efetivamente blindado contra qualquer política progressista. Então, existe efetivamente um amálgama ideológico para boa parte do povo. O povo não quer saber de governo Lula. Muita gente, inclusive, é sensibilizada religiosamente para dizer que este governo é o pior dos mundos. Enfim, é algo horrível o cimento que está por aí. Então, eu diria que em 2013 nada aconteceu, tirando, aí sim, uma certa franja de quem vive os dois lados. Eu diria que, claro, minhas companheiras e companheiros que me acompanham nessa luta aqui, crítica e transformadora. Nosso lado continua sendo nosso lado. Adulto, querido, e todas e todos. A gente continua no nosso caminho. E o outro lado continua no outro lado. O outro lado é muito maior do que nós. Só que tem uma franja que foi para lá e veio para cá. Então, é essa franja, eventualmente, desses atores da Globo, atores e atrizes da Globo, gente que abraçou o lavajatismo de modo expressivo e depois deu um pulo para trás, uma certa parcela pequena do âmbito dos juristas, e eu diria que isso está mais na advocacia do que no Ministério Público e na magistratura e nas polícias. A advocacia efetivamente teve um certo movimento de resistência à Lava Jato, coisa que no judiciário eu vejo muito residualmente ainda. Eu não vejo expressivo movimento do judiciário de gente que tenha percebido o impacto de tudo que aconteceu desde 2013 até aqui, nem no Ministério Público,
nem nas polícias. Eu vejo tudo isso basicamente blindado. É um ou outro, claro, eu conheço muita gente de diferença e de exceção, mas na regra é o outro lado. A advocacia não, a advocacia eventualmente aprendeu alguma coisa, porque a advocacia apanha, no final das contas, pelo seu cliente, e os outros lados são os que batem. Então, efetivamente, alguma mudança aqui. Agora, quanto é ator da Globo, mais uns tantos advogados, também advogados, eu diria, de elite, porque o advogado do dia a dia, ele continua tão coitadinho, vivendo a ideologia comum, e tão, eu diria, fascistizado no seu cotidiano, que ele não tem nem condição de entender o que se passa. Então, eu diria, Leonardo, que quase nada aconteceu de lá para cá. Por isto, que temos hoje de certo desafogo é quase a junção de dois acasos. Uma memória que não conseguiu se perder totalmente, embora a campanha ideológica tenha sido horrível, de que nos anos Lula a vida econômica do cidadão era melhor, de tal modo que lá se comia picanha e nos governos Temer e Bolsonaro não. Há uma certa memória que contrabalanceia um pouco a ideia de que o Lula é do demônio, o PT, qualquer coisa, e etc e tal. Fica uma coisa como essa. E a outra é a tragédia horrível, horrível, horrível dos anos Temer e Bolsonaro. Mesmo assim, da 49 a 51. Mas deixa eu entrar num ponto, então, porque as condições econômicas começam a melhorar. Se a gente olha, por exemplo, o presidente Lula, ele tem conseguido reduzir a inflação, as perspectivas de crescimento começaram a crescer, ainda que num nível abaixo do desejado, e voltando para essa lógica de que tudo está sob comando, vamos dizer assim, da burguesia, do capital, etc. e tal, será que o capital ficou bonzinho agora? Quer dizer, vai aceitar um ciclo de mais desenvolvimento no Brasil? Ou existe a percepção de que talvez o Lula seja o melhor gestor do capitalismo brasileiro? Por que a gente está vivendo um momento de... como é que eu diria? Como se todas essas forças do mal que estiveram unidas no lavajatismo em 2013 estivessem dando um tempo. Vamos dar um tempo, vamos deixar o Lula trabalhar e as coisas estão melhorando. O que está acontecendo para a gente viver esse momento de alívio nacional? Aí eu quero também recomendar a quem queira ler o meu livro Crise e Golpe, também da Boitempo Editorial. Existem frações da classe burguesa. As frações tendem a uma confluência, é verdade, mas elas têm pequenas divergências entre si. Então, uma burguesia comercial, que também não é só mais comercial, porque todo mundo, no final das contas, tem um braço financeiro, todo mundo aplica, todo mundo quer lucratividade financeira, mas quem tem uma exposição comercial mais frequente, se eu tivesse que dar nome aos bois encarnando numa figura só, na falta de outra eu diria essa senhora Luiza, do Magazine Luiza. Essa senhora, efetivamente, ela é mais friendly, ela é mais amigável a uma posição como a do presidente Lula. Por quê? Porque como ela vende móveis e eletrodomésticos no Magazine Luiza, se o povo tem um pouquinho de aumento salarial, tendencialmente o povo compra uma TV de plasma um pouquinho maior. Inclusive, quero que o povo compre para ver esta entrevista minha aqui com a Tucci em 80 polegadas. Quem sabe as ideias se expandem com 80 polegadas. Então, não é que eu não esteja desejando que haja tela grande no mundo. Só que eu sei que, efetivamente, 80 polegadas será para ver astrólogos e outras coisas mais. Residualmente, alguém verá a minha entrevista aqui com a Tucci, mas, efetivamente, será para ver grandes besteiras em tela grande. Bem, então, sei também reconhecer que isso não é impulso nenhum para transformação social só disso. Bom, estou dizendo que essa senhora Luiza, eventualmente, hoje ela está um pouquinho mais confortável ao ver uma condição como tal. Uns certos setores também. Leonardo, a experiência de dizer assim, parece que melhorou alguma coisinha, só se dá em alguns espaços urbanos muito específicos, nos quais a atividade comercial ela é muito frequente. O campo, a agricultura, essa fração que eu diria que é majoritária hoje no país por WO, e que é importante dizer assim, não é que a agricultura se modernizou muito e a indústria tentou se modernizar e fracassou. Não, é uma competição por WO. Sucumbiu o Brasil industrial, restou isso. E isso, inclusive, tem até boa tecnologia, etc. Tal, só que é uma destruição geral que organiza no país e na economia o agronegócio. Pois bem, o agronegócio,
não tem impacto nenhum positivo em relação ao governo Lula. A AgriShow, faz uns dias aí atrás, não sei quanto tempo faz, um mês e pouco, a AgriShow deu as costas para o governo federal. Isso é chocante. Preferiu o presidente da AgriShow receber o ex-mandatário do país sob aplausos do povo que estava por lá em Ribeirão Preto. Então, não me parece que este quadro virou. Me parece que alguns setores, sim, pequenos, dos serviços e do comércio, eles eventualmente tenham tido alguma dimensão como tal. E alguns setores da indústria, eventualmente aí, setor automobilístico, etc. Tal. Mesmo assim, esse setor ele foi destroçado, porque não haverá mais indústria automobilística europeia e estadunidense. Esse setor será induzido a partir de agora pela China, que inclusive tem tecnologia e carros muito superiores aos que são do mundo OTAN. Pois bem, então até o mundo industrial nós temos que entender a sua peculiaridade, porque é óbvio que a industrialização automobilística vinda da China prefere o Lula. Só que eu diria que o grosso econômico do Brasil não é carro. O grosso econômico do Brasil continua sendo soja, açúcar e petróleo, etc. e tal. E essa gente quer ver o Lula pelas costas. Então, todo mundo que investiu no pré-sal, investiu que eu digo, tomou o pré-sal para si, nesses anos Temer e Bolsonaro, não tem razão nenhuma para gostar do Lula mais do que gosta do Bolsonaro. Pode até dizer, mas o Lula ainda não restatizou a Petrobras e não vai restatizar. Poderia dizer, olha, tá bom, não estou no saldo positivo. Só que o Bolsonaro esgarça ainda mais em favor dessa gente. Então eu diria que até o presente momento é residual o número da classe burguesa cujo encantamento em relação ao governo Lula se tornou maior. Por isso, meu alerta é todo o sistema de interesse econômico, de interesse político e ideológico está exatamente plantado como foi deixado em 31 de dezembro de 2022. Não mudou uma peça decisiva. Não teve nenhum setor que estava do lado de lá e veio para cá majoritariamente, tirando a senhora Luísa, que abraçou o Lula, tirando mais 3 ou 4, um encontro de 300 pessoas, só que isso não é o grosso econômico do Brasil. Então, efetivamente, nenhuma peça mudou. Alguns aristocratas que não toleram a figura do Bolsonaro fizeram uma mudança, né? É porque a figura é feia demais, mas enfim. Mas talvez, do ponto de vista dos interesses, não tenham de fato aderido ao governo Lula. Física e matemática está dizendo a alienação capitalista é tão grande que quando aumenta um pouquinho a quantidade de migalhas que sobram para o povo, já achamos ótimo, né? E o Ted Boy dizendo a classe média masoquista, no afã de se sentir elite, prefere um governo que se refere a ela como uma doméstica que estava indo para a Disney. É mais ou menos isso, né? Quando ela se sente elite. Mas, Adson, você falou o seguinte, quer dizer, essa grande força, o grande capital brasileiro hoje, ele é ruralista, né? Predominantemente de direita, e vai continuar sendo. Mas, apesar disso, a gente está vendo o Bolsonaro caminhar para uma inelegibilidade. Ele vai ser punido pela classe dominante brasileira. Como é que a gente explica essa aparente contradição? Se explica, querido Leonardo, por uma razão muito simples. Para posições de direita, não importa quem seja a pessoa. A sociedade capitalista, qualquer país do mundo é assim, a sociedade capitalista organiza a sua afirmação política, sendo ela contra qualquer coisa que seja de esquerda. Então, não importa a figura da direita, o que importa é que seja contra a esquerda. Estados Unidos são assim. Se for Trump, Bushinho, Bush pai, Ronald Reagan ou qualquer desgraça para trás, sempre será alguém contra a esquerda. E a esquerda, inclusive, não precisa nem ser esquerda. Basta ter a aparência de ter um sorriso simpático, como era o Kennedy, que de esquerda, enfim, não tem nada, enfim, é um homem da direita. Mas, como ele sorria, isso já é comunismo para um reacionário, porque o sorriso é a história da Idade Média, que mandava queimar um livro do Aristóteles, porque o Aristóteles falava da importância da felicidade. Isso já era horrível para o cristianismo medieval, porque a Terra, segundo o cristianismo medieval, e até hoje mais ou menos é assim, a Terra é um vale de lágrimas. Como é que alguém vai sorrir neste vale de lágrimas? Então, o que estou dizendo é que a orientação de mundo da direita é a orientação contra a esquerda. Sempre foi assim. É por isso, querido Leonardo, que nós sucedemos pessoas genéricas, tanto faz, porque elas sempre terão o voto expressivo da sociedade. Quem era Fernando Collor de Mello? Ninguém, em termos de expressividade.
está indo para a cadeia, né? Interessante, quer dizer, então a gente pega, pelo que você fala, todos esses peões aí da direita são descartáveis, né? Que eles podem conhecer o paraíso em determinados momentos, mas podem ser cuspidos e escarrados quando não interessa mais. O Adriano está dizendo assim, ó, o bolsonarismo sobrevive sem Bolsonaro. Eles vão encontrar um substituto, então, Alisson, rapidamente? Sim, porque no final das contas, acontece o que aconteceu com o Maluf. O Maluf tinha enraizamento de direita no estado de São Paulo. E, no entanto, agora está aí, na Bacia das Almas, está numa situação periclitante. Porque não importa a figura do Maluf, o que importa é aquilo que organiza a sociedade contra a esquerda. O malufismo foi forte, o bolsonarismo é forte. Só que o malufista hoje é o bolsonarista. Amanhã, na ausência de Bolsonaro, ele será qualquer coisa. Jamais o povo será deixado para votar ou agir no seu próprio interesse pela esquerda. Então, não tem Bolsonaro, virá qualquer coisa. Amanhã vem, sei lá quem, e sempre será uma pessoa qualquer de direita que dá indícios, inclusive, de vícios profundamente pronunciados, e o povão gosta disso. Quem rompa com aquilo que eles chamam de politicamente correto, quem, inclusive, zoe, quem bate em pobre, etc. e tal. Aquele desejo do vigor, de Mussolini até Bolsonaro, passando por Maluf, Adhemar de Barros, Collor e quaisquer coisas mais na vida, essa gente sempre tem um impacto do capital para fazer a ideologia do povo. Ana Márcia Mich fala, então nosso caminho é mesmo a classe trabalhadora. Voltei a fazer o trabalho de formiguinha do passado, né? Então você falou, olha, bolsonarismo, malufismo, daqui a pouco outra coisa. Nesse sentido, Alisson, você acha que o Fernando Henrique Cardoso pode ter sido um ponto fora da curva quando apresentou ao Brasil uma espécie de direita que fazia as mesmas políticas, mas com uma cara civilizada, e aí tem um setor da aristocracia brasileira que vai viver buscando um novo Fernando Henrique Cardoso com poucas chances de sucesso, de encontrar a figura? Querido Leonardo, muita gente olha isto, mas olhem um dado a mais nessa história. É por fraqueza da esquerda que a direita ela consegue encontrar o príncipe dos sociólogos, que foi o caso do Fernando Henrique Cardoso, ou então figuras como tais. Fernando Henrique não é uma figura, eu diria, de exceção na sociedade capitalista. Pelo contrário, é frequente. Se nós pensarmos bem, quando a esquerda fracassa num processo de luta direta, a direita, ela dá, cobrindo o campo da esquerda que fracassou, porque a esquerda não bate diretamente, a direita, ela toma o campo da esquerda também, já dado que a esquerda é quase defensora da ordem como a direita. Então é frequente o caso de governantes, como o de Fernando Henrique Cardoso, a gente que não percebeu, mas se nós olharmos bem, Carvalho Pinto, governador de São Paulo, era um Fernando Henrique Cardoso avant la lettre, ou seja, era um homem que tinha tratos, ele sabia comer com garfo e talher, era um homem de uma certa erudição, era um homem que passava por honesto. Então essa frequência de gente desse perfil, Franco Montoro, Ulisses Guimarães, essa frequência não é tão pequena como a gente imagina, é até grande. Por quê? Porque quando a esquerda fracassa, a direita janta a esquerda, tomando inclusive os símbolos da esquerda. Então, Carvalho Pinto, Franco Montoro, Fernando Henrique Cardoso transitam por esses campos, porque a esquerda não tem força para dizer, não basta comer com talher, eu quero que o povo coma, e não só que você, que janta o povo, jante com talher, porque o Bozo não janta com talher. Então, eu diria que é frequente essa figura do Fernando Henrique Cardoso. É que neste momento de agora, nós perdemos essa circunstância, como 64 também perdeu. Não pode mais ter governante no perfil que tinha um pouco antes. Aí vem o troglodita, aí vem o Costa e Silva, vem o General Médici, etc. e tal. Mas, queiram, eu vou dar aqui até um exemplo horrível, mas eu vou dar. Por comer com talher, Geisel comia. Enfim, então também não é só a ditadura que vem com tudo e diz assim, não sei comer com talher, porque efetivamente, provavelmente Costa e Silva tinha muita dificuldade de comer com talher, mas o Geisel comia com talher, e era um ditador, enfim, nocivo, ab início, como eram todos os outros. Então, é preciso tomar cuidado também com essa ideia de que nós tivemos uma direita civilizada e hoje nós não temos mais. Isso é um ciclo, amanhã volta um como esses, para fazer pior do que fez eventualmente o
Jair Bolsonaro. Então, é preciso tomar cuidado também com essa gente que come com garfo e talher, porque essa gente privatiza muito mais e essa gente destrói o país muito mais do que esse outro. Esse outro aqui destruiu X. Fernando Henrique Cardoso, no final mas eles fazem isso, Adson, eles fazem isso jantando no fazano, eles não fazem isso comendo frango com farofa no acampamento militar. É diferente. É bem diferente. Então, e quem privatizou a Eletrobras, na verdade, comendo frango com farofa, foi o Bolsonaro, né, e o Paulo Guedes. Só para talvez tenha sido mais eficiente. O Alexandre Masca está dizendo: sempre uma alegria ouvir as reflexões do professor Alisson, a ponta da esperança na construção de uma sociedade mais justa. Alisson, queria te perguntar sobre um tema polêmico que surgiu nessa semana e queria ouvir sua opinião, porque você sempre fala muito sobre a questão da ideologia, né? Não sei se você viu a notícia de que o Partido dos Trabalhadores solicitou ao Ministério das Comunicações concessões de rádio e TV para fazer formação política. Como você avalia isso? Avalio que uma boa ideia com má organização social pode dar uma tragédia. O Brasil tem mais de 30 partidos oficializados. O senhor Leonardo, inclusive, fizeram essa pesquisa muito rápida. E quantos partidos tem no país oficializados? Tem mais de 30. Eu só não sei o número exato, mas é uma coisa aí como tal. Pois bem, observemos nós que é totalmente diferente mobilizar as massas e ir a um cartório burocrático do Estado e dizer: eu quero uma televisão para mim e uma rádio para mim porque eu sou um partido. Porque se eu fizer isso e por um acaso o Ministério conceder uma rádio e uma televisão para um partido, automaticamente o PT terá uma rádio e uma televisão e 33 partidos de direita terão 33 rádios e 33 televisões. De tal modo que o PT tem uma e os outros têm 33 versus uma. Eu sei que alguém vai dizer: mas tem mais 4 partidos de esquerda. Beleza, então põe 5 partidos de esquerda com mais 34 de direita. E os 34 de direita terão câmera que vem de não sei da onde, que faz não sei o que mais, holograma, terão, como chama? Microfone que veio do espaço, sei lá o quê, e a gente vai estar aqui fazendo o meu celular, enfim, Glauber Rocha, enfim, uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, e a gente vai estar fazendo isso. Então, no final das contas, era fundamental que nós tivéssemos um processo social de controle da comunicação, e não cartorialmente pedir para o partido ter uma televisão, porque se lhe dão o direito a uma televisão, haverá 40 televisões de 40 partidos. Não sei se o Leonardo sabe me dizer quantos partidos tem no Brasil. Aqui já falaram aqui 35 partidos, né? 35 partidos. Então, Alisson, pela sua visão, na verdade, nessa questão de organização da comunicação, e eu sei que você já defendeu isso, provavelmente você diria que seria mais importante a TV 247 ter uma concessão de rádio e TV do que o Partido dos Trabalhadores, talvez. Mas profundamente, porque, vejamos nós, 10 anos de consolidação de jornalistas, de gente que sabe entrevistar e pesquisar e investigar. Olhem Joaquim de Carvalho, Marcelo Auler, quanta gente espetacular está consolidada aqui, com mais analistas, etc, etc, etc. Isso é um movimento que vem de base. Enfim, vamos lá. A direita não pode fazer uma coisa como 247? Que faça. Enfim, não está impedida de fazer. Aliás, todo dia ela tenta fazer mediante essas televisões que por aí estão e que estão nesse nível. Agora, cartorialmente, eu pedi para o papai Estado me dar uma gaveta com uma televisão imediatamente dar 30 televisões para partidos tais e quais. Imaginem vocês o que será a TV de um certo partido tal por aí. Enfim, deve ser o horror em pessoa. Não vou nem dar exemplo de partido, mas efetivamente eu já sei que juntando 5 partidos de esquerda e com 5 canais de televisão e dando 30 canais de televisão para a direita, esses 5 da esquerda, eles darão um traço de visibilidade, ninguém está nem aí com eles, a pessoa vai fazer... o Atushi tem idade para lembrar do Jornal da Tosse, antigamente tinha uns 25 anos na Record, o Jornal da Tosse, todo dia, 1 da tarde, enfim... Punha um punhado de velhinhos lá, eles tossiam para dar uma resposta de qualquer coisa. Vai ser isso. Enfim, eu não sei se o Atucho lembra disso, enfim. O Jornal da Tosse é assim, engraçado. É isso aí. Então vai ser isso o negócio da esquerda. Enfim, vai ser o Jornal da Tosse versão contemporânea. Ninguém tosse, mas, enfim, as pessoas estão lá discutindo questões estratosféricas. Enfim, ninguém vai ver um negócio desse. E a televisão da direita, sei lá, vai ter striptease de Jesus, sei lá, alguma coisa assim. Enfim, imagina a televisão do PL, né, do Partido Republicanos. Isso é uma coisa horrorosa.
Então, a questão é a luta de comunicação que parta das massas, da base, e não do cartório. Exatamente. Bom, Alisson, vou ler o comentário da Ana Márcia dizendo: temos que influenciar a classe trabalhadora a estudar para subir mais degraus na sociedade. E aqui vou fazer um chamado para o pessoal que ainda não apoiou, apoiar o documentário do Joaquim de Carvalho sobre os crimes de Moro e a máfia de Curitiba em catarse.me/máfia. Alisson, eu estou tão impressionado, vamos dizer assim, esse trabalho do Joaquim, quer dizer, ele está despertando tanto interesse que a meta de arrecadação, o projeto foi lançado ontem, em menos de 24 horas ele já alcançou 40% do valor pretendido. Isso significa que existe uma gana na sociedade brasileira de punir esses personagens da chamada gangue de Curitiba, por mais que o Poder Judiciário possa se defender, se proteger. O povo brasileiro, na verdade, as pessoas que nos assistem sabem dos danos que eles causaram, né? Então, esse desejo de reparação está colocado. E aí te passo para fazer uma reflexão final, mesmo sabendo de todas as limitações que a gente tem nas instituições, né? Que pena, querido Leonardo, que a nossa esquerda do Brasil não é revolucionária. E ela, pelo contrário, é antirrevolucionária. Que pena que ela não mobiliza o povo. Porque o povo, uma parcela do povo, está com sangue no olho com tudo que aconteceu. Vejamos nós como eletriza o nosso público aqui do 247, esse conjunto de descobertas sobre o que se passou com o Moro e Dallagnol. Eu fui jogando aqui a concretude dos fatos para mostrar para vocês que provavelmente o sistema se rearranja, só que eu fiz isso porque eu sei que essa nossa comunidade está encantada com tudo que está acontecendo, dizendo assim, agora podia avançar. Só que eu digo, que pena que a esquerda majoritária do Brasil não avança, porque era hora de instigar o povo e hora de explicar para o povo o que aconteceu. Só que se explicar para o povo o que aconteceu, tem que explicar também, no mesmo movimento, o que acontece com a Eletrobras, o que acontece com a Petrobras, e se começar a explicar e o povo se mobilizar, tem que retomar a Eletrobras, tem que retomar a Petrobras, fazer mais ou menos o que o Petro está fazendo na Colômbia nos dias de hoje, que é um caso de sucesso, embora enfrentando horrores. Ou seja, seria maravilhoso que nós pudéssemos dar vazão a toda esta nossa energia, só que essa vazão não pode ser só por causa do Moro e Dallagnol. Uma vez aberta a porteira, dá vazão para tudo. Então, Leonardo, tem um grande caminho para avançarmos, e eu diria que se a gente conseguir romper com este atavismo institucional da esquerda, quem sabe a gente dá grande transformação para a nossa sociedade. E o Petro, como você falou, está mobilizando, né? Volta naquele ponto que você sempre cobra, que é uma estratégia totalmente diferente da estratégia brasileira, né? Acho que cabe aí uma reflexão final a respeito disso também. São dois modelos totalmente diferentes. O modelo do Petro é um modelo de sucesso. A esquerda efetivamente tem que mobilizar as massas. O nosso aqui é de assoprar para ver se anda com águas plácidas e afunda daqui a pouco. Então, o modelo que não efetivamente se põe nas massas, esse modelo não vai para frente. E é fácil, querido Leonardo, mobilizar as massas. Eu quero só dar uma última história aqui para vocês hoje. Acabo de chegar da Bahia, do interior da Bahia, de Ilhéus e Itabuna. Fui dar conferências na Universidade Estadual de Santa Cruz. Pois bem, chego por lá, professores, alunos, reitoria, toda uma gente que me acompanha já de muito tempo, autógrafos, etc. e tal. Mas sabem o que me deixou profundamente emocionado, Leonardo querido? Na hora em que eu estava na universidade, e a universidade me deixou lá um serviço de motorista para me levar até o hotel na cidade, a universidade fica afastada da cidade, então foram todos os professores, reitoria comigo, até o motorista me olha e fala, nossa, não acredito que estou vendo o senhor, acompanho a sua entrevista todo mês no Brasil 247, e isso me abriu a cabeça, o motorista, e isso lá em Ilhéus. Então eu digo o quanto as ideias alcançam a nossa gente, e o quanto isso pode tocar as nossas massas, tenhamos esperança nisso. É isso aí. Alisson, obrigado mais uma vez. Sempre um prazer falar com você. E nos vemos em breve aí. Valeu. Obrigado, querido. Um abraço. Obrigado.